Com a idade madura chegando, eu desejei de todo o meu coração simplificar a minha vida. E hoje eu trago para você 15 coisas que eu deixei de fazer depois dos 50 e tralalá para ter uma vida muito mais simples. Será que você também sente o peso dos compromissos, das multitarefas, tudo aquilo que nós somos obrigadas a fazer todos os dias, como que um fardo pesado para a gente carregar? E na maturidade da vida, quando a gente passa a casa ali dos 50, a gente deseja uma vida mais simples, uma vida mais leve. E eu fui encontrando esse caminho de leveza e hoje eu venho partilhar com você em 15 tópicos, bem práticos, bem fáceis e possíveis, porque eu coloquei na minha vida. Vamos lá? Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muita alegria e gratidão que eu recebo você por aqui. Eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que eu posto por aqui. E nós vamos juntos, nós vamos juntas falando de vida e vida em abundância. Porque vida simples é uma vida leve, é uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida plena. Porém, sem mais conversa, vamos aos tópicos. Nós já falamos disso por aqui, mas uma coisa que nós temos que entender para ter uma vida mais simples e mais leve. Eu parei de tentar agradar a todo mundo. E com isso, eu consegui me colocar no meu lugar. Nunca nós vamos conseguir agradar a todo mundo. E à medida que a gente vai fazendo demais pelos outros, os outros vão pedindo mais, mais e mais. É uma roda viva. Então, quando eu deixei de tentar agradar a todos, eu fiquei muito mais serena e tranquila. Número 2. Com a idade madura, a gente aprende isso. Eu parei de me comparar com os outros. E isso é muito poderoso. Quando nós entendemos que a nossa vida, a nossa história, a nossa aparência, a nossa mente é única e não tem ninguém igual a gente para de se comparar com os outros. Como nós mulheres, por conta da ditadura da beleza, somos levadas, conduzidas à comparação. Muitas vezes, o que nós fazemos não é se inspirar numa mulher que esteja bonita, que seja saudável, que esteja bem. É nos comparar com ela. A partir do momento que a gente sabe que ela tem a mesma idade que a gente já olha para ela e diz: poxa vida, olha, eu poderia também estar melhor como ela está bem. Mas, minha gente, cada pessoa tem uma história. Então, parar de se comparar é essencial para uma vida mais simples e mais leve. Passa pela aceitação de ser quem a gente é. Terceiro tópico, eu deixei de cobrar de mim mesma o perfeccionismo e passei a prestar atenção em relaxar em momentos que eu normalmente ficaria tensa por conta do perfeccionismo. Vou dar um exemplo para você. Você vai receber algumas pessoas que você ama muito dentro de casa. E aí você quer que tudo seja perfeito. Ótimo, você faz uma mesa legal, você prepara tudo, porque eu sou dessas. Vai chegar uma pessoa em casa, eu tenho que estar com tudo preparado, porque assim eu fico tranquila na hora, não fico ansiosa. Eu gosto de preparar tudo para o meu convidado, para minha convidada. Eu gosto que a hora que a pessoa chega na minha casa, ela se sinta acolhida e amada. Eu preparei aquele encontro. Já faz horas que eu estou pensando nele, estou aguardando aquele encontro. Aquela história do Pequeno Príncipe, se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 começarei a ser feliz. Eu levo isso para minha vida. Tô dando um exemplo aqui para você. Nesse dia que eu preparei uma mesa bonita para receber quem eu amo, já logo de cara a pessoa vai despejar ali um cafezinho na xícara ou um vinho no copo e suja tudo. Cai aquilo ali, quebra o copo, quebra a xícara. E aí o que se faz numa situação dessa? Se dá risada, se relaxa, se comemora. Quebrou só alguma coisa ali, sujou só uma toalha de mesa. Não tem problema, vamos continuar a festa. E é assim que eu tento viver hoje os meus dias. Relaxando, aproveitando os momentos felizes. Parei de acumular coisas desnecessárias.
Parei com todo o supérfluo na minha vida. Hoje, minha gente, antes de comprar algo, eu sempre faço aquela perguntinha que eu já disse para vocês. Eu preciso realmente disso? Será que isso realmente vai facilitar a minha vida? E olha, que diferença de vida. Então eu indico, pare de comprar o que é desnecessário, sem falar da economia. Eu deixei de me envolver com relacionamentos tóxicos. E o que seria isso? Minha gente, existem fases da vida da gente que eu acho que a gente também não tá bem. Parece que a gente atrai relacionamentos tóxicos. Então chega perto da gente quem tem problema, quem entende tudo errado, quem não ouve a gente falar, quem distorce o que dizemos, quem sempre se acha o centro do universo, que tudo que você faz gira em torno para ofender essa pessoa. Então, quando eu entro num relacionamento e eu percebo que ele vai ser tóxico para mim, eu paro por aí. Eu já me afasto um bocadinho, porque eu quero hoje me envolver com pessoas tranquilas, com pessoas que pensem como eu. E aqui no canal tá cheio de gente boa dessa maneira. Então, eu me envolvo só com pessoas que vão agregar alguma coisa na minha vida. Sexto tópico, eu parei de me preocupar com aquilo que os outros pensam de mim. Se tem uma coisa que nós não temos poder, é isso. Nós até, humanamente falando, quando a gente toma uma atitude de posicionamento, a gente já sabe, pela maneira que o outro olha, pela maneira que o outro fala, o que ele mais ou menos está pensando da gente. E às vezes não é nada legal. Só que não é por causa disso que eu vou mudar a minha conduta. Se eu estou fazendo aquilo dentro da tranquilidade da minha sã consciência. Então, aquilo que os outros pensam não diz respeito a mim, diz respeito a eles. Quem tem que cuidar disso é eles, não eu. Eu sigo o meu caminho, tentando sempre usar de sabedoria, da melhor sabedoria possível, para poder tomar as melhores decisões. Aquilo que o outro vai pensar não é comigo. Eu abandonei a rotina exaustiva de trabalho que eu tinha. E olha que eu ainda luto com isso todos os dias. Eu trabalho bastante, minha gente. E isso teve momentos que me custou caro, tanto trabalho. Então hoje eu tento me policiar para mim não ter uma rotina exaustiva todos os dias. Eu fui criada desde pequena dentro do trabalho. Então, para mim, sempre foi trabalhar. Trabalhar faz parte da vida. E eu vejo o trabalho como uma grande bênção. Mas na maturidade, determinei que esse ano a minha agenda vai ser um pouco mais flexível e que eu não vou trabalhar em ritmo acelerado. Eu acho que você deveria fazer isso também. Uma outra coisa que eu deixei de fazer para ter uma vida mais simples dentro da maturidade foi parar de querer fazer tudo de uma vez só. Imagina o meu temperamento colérico, quer fazer tudo ao mesmo tempo e é aquela coisa doida que acontece. Mas eu estou tentando, estou focando em fazer uma coisa de cada vez para fazê-la bem feita e não ter que repetir. Tá dando certo. Eu parei de consumir notícias negativas. Já fazem anos, minha gente, quem me segue aqui no canal sabe que eu não vejo noticiário, que eu não fico acessando coisas tristes que acontecem no mundo, mas é que aquilo que eu não consigo ajudar, não tem pra que eu dedicar o meu tempo nisso. Quando eu vejo alguém numa situação muito triste, numa injustiça, eu acabo absorvendo aquilo dentro de mim. Eu também fico triste junto, eu também sofro junto. Isso não faz bem nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então eu tomo cuidado com aquilo que eu vejo. É inevitável nos dias de hoje que a negatividade nos alcance em algum momento. Porém, é de minha livre vontade só consumir coisas boas. Eu deixei de ter horários rígidos para tudo. Aqui em casa, como eu sempre tive uma demanda muito grande de trabalho fora e dentro de casa, tudo precisava ser muito regradinho. Nessa hora tem que ser isso, nessa hora tem que ser isso. Então, na maioria das vezes, eu continuo com os meus hábitos, eu continuo com os meus horários. Mas se não dá para almoçar às 11 horas da manhã, a gente vai almoçar na hora que der certo. Está tudo bem. Isso facilita a nossa vida. Às vezes a gente para de trabalhar CLT, como é o meu caso, e começa uma outra jornada de vida, mas mantém aquele padrão de CLT.
E de repente, nós precisamos nos dar a liberdade de fazer uma nova rotina. Uma rotina que faça sentido para nós. Uma rotina que tenha muito mais a ver com o momento presente. Eu acordo muito cedo, isso eu não abro mão. Mas as outras coisas nós vamos colocando durante o dia. Eu gosto de fazer academia de manhã. A maior parte dos dias não dá. Então eu tenho que ir na parte da tarde. Está tudo bem. O que importa é que eu vá fazer o meu exercício todos os dias. Essa forma flexível de ver os horários nos ajuda bastante. Parei de me auto-sabotar. E aí eu fico pensando, minha gente, será que algum dia a gente vai parar de se auto-sabotar totalmente? Eu não sei. Eu só sei que eu tento, em todas as atitudes, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu faço, não me sabotar. Então, o tempo todo eu estou lá dialogando comigo. Sandra, olha, se você for comer isso daí é autossabotagem. Olha, se você for fazer isso, eu sempre estou conversando comigo a respeito disso. Nós, quando paramos de tomar refrigerante aqui em casa, a gente pensava muito isso, nessa transição que a gente ainda sente falta, né? Isso é autossabotagem, então vamos deixar de lado, não vai fazer bem para nossa saúde. Eu acho que esse diálogo franco da gente com a gente mesmo, o que a gente faz pro bem da gente, é o ponto de partida para a gente ter uma vida muito mais intencional. Eu abandonei a necessidade de controlar tudo, de controlar todos aqueles que eu podia. Sabe aquela intenção de querer fazer o bem para todo mundo, de querer que tudo fique perfeitinho para todo mundo? E aí eu vou conversar com um e depois eu ajeito para o outro? Isso, na verdade, passa por um campo meio que de vaidade humana, porque a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar nem a nossa própria vida. Nós não podemos controlar nem o nosso próprio corpo. E a vida do outro tem que estar na mão do outro. E é ele que tem que decidir. Nós podemos rezar, nós podemos interceder, nós podemos torcer, mandar energias positivas, mas nós não podemos controlar aquilo que o outro tem que fazer. Nós não podemos controlar as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes de repente. E às vezes não são coisas positivas. Isso não estava na minha mão, não está na sua mão. Nós precisamos parar com essa pretensão. E isso eu falo para mim mesma, porque todas as vezes que eu abro o microfone para falar com você, o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então eu preciso parar de tentar controlar tudo em volta de mim, mesmo que seja para um bem maior. Eu tenho que confiar em Deus, na vida, no fluxo. E aí dá tudo certo. Eu parei de ficar esperando que os outros me fizessem feliz. Você já parou para pensar? Existem momentos como um dia de formatura, um dia de casamento, um dia de festa, eu não sei bem o que. A gente espera que tudo esteja perfeito. E aí naquele dia acontece alguma coisa e nos aborrece. Minha gente, não perca esse dia de vitória. Não perca esse dia de comemoração, esse dia de êxtase. Porque se não está tudo perfeito, fique você no estado da felicidade. Você não pode delegar a sua felicidade para ninguém. Você não pode terceirizar a sua felicidade. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, seja feliz com aquilo que você tem hoje, na situação que você está. 14º tópico que deixou a minha vida mais leve é eu deixar de querer mostrar para mim mesma e para aqueles que convivem comigo que eu estava bem sem estar. É perder a obrigação de sempre estar bem. Vai ter dias que a gente não acorda bem e tá tudo bem. Vai ter dias que vai dar vontade de chorar e tá tudo bem, a gente chora, não tem problema nenhum. O que realmente importa é que se nós temos um dia que não foi muito bom, no outro dia a gente acorda cheia de energia novamente. A tristeza não pode se prolongar na nossa vida. É isso que faz mal. Agora, ter um dia melhor ou menos feliz, isso é natural. Nós somos seres humanos. Eu deixei de me cobrar sobre isso. E 15º tópico para ter uma vida mais simples. Eu parei de negligenciar o meu
autocuidado. Minha gente, nós na idade madura cuidamos de tantas coisas. Cuidamos de casa, na maioria das vezes cuidamos de filhos, de esposo, de pai, de mãe e da gente. Será que a gente já cuidou da gente? E se não cuidou da gente, porque a gente tinha um monte de demandas lá atrás, agora chegou a hora de cuidar. Às vezes você vem aqui nos comentários falar comigo e você me conta que você está sozinha, que você está triste por conta dessa solidão. Que tal você fazer um plano de ação para você cuidar de você mesma? Exatamente, começar uma atividade física. Esses exercícios, além de fazerem bem para o corpo, faz a gente conhecer mais pessoas, se relacionar e a vida da gente vai ficando mais feliz. A alimentação da gente, beber água, ter um bom sono, cuidar da gente. Que tal, nessa idade que eu e que você estamos, cuidar melhor de nós? Eu acho que isso é de extrema sabedoria. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu peço que você escreva aqui nos comentários: vida simples. Nós vamos sempre conversando. Até mais!